Eu gostaria de recordar, como primeiro ponto, a visita ad limina que fizeram os bispos portugueses ao Papa Francisco e, portanto, a Roma, e mais até do que a questão da experiência pessoal e dos momentos de encontro, que já sabemos que foram ricos. Para mim foi muito rico, por ser uma experiência também primeira, portanto tem um impacto diferente quando tem este caráter da novidade, mas também o facto de ser com a pessoa que é, com o Papa Francisco, um momento, sobretudo, do diálogo com ele, divididos os bispos em dois grupos, primeiro da província de Lisboa e de Évora, cerca de 1h30, depois da província eclesiástica de Braga, mais quase 1h30, quase 2 horas, num diálogo, portanto, num círculo de irmãos, em que o Papa pois pediu a todos que agora vamos falar daquilo que quiserem, como quiserem, podem fazer as vossas sugestões, podem partilhar as vossas preocupações e podem fazer as vossas críticas ao Papa, porque ao Papa também se pode criticar. De modo que criou um ambiente de tal maneira próximo de diálogo, de sentir-se a fraternidade própria, pois de pessoas que têm a mesma fé e que têm os mesmos objetivos. E isso são experiências que, de facto, marcam o coração e marcam a vida. Uma das questões que surgiram nesse diálogo, foi muito interessante, foi a propósito exatamente de Coimbra, e o Papa pegou na questão da evangelização dos meios universitários, da cultura, das pessoas que, de facto, determinam muito daquilo que é o modo de ver, de pensar, de sentir o mundo e a sociedade. E então ele, de facto, falou longamente sobre esta questão, insistindo sobretudo neste aspecto. É fundamental, pois, que se formem os leigos, que são os homens e mulheres que estão na universidade, que estão no mundo da cultura, que estão em muitos outros lugares. E que se formem intelectualmente, fazendo sempre usando aquela linguagem muito visível, muito clara, que se formem intelectualmente, portanto, uma fé dirigida à inteligência, mas que tem de passar também ao coração, para passar inclusivamente às mãos, à ação concreta e no local. E, portanto, eu penso que nós temos, nesse aspecto, um trabalho muito grande a fazer aqui no nosso contexto. É fácil percebermos que são mundos que caminham paralelos. A Igreja e a fé e a evangelização e estes outros mundos, que é tão marcante na cidade, mas é tão marcante na diocese, não estão de costas voltadas, mas são mundos que caminham de algum modo lado a lado, embora nós saibamos que há lá na universidade, na academia, em todo, muita gente com formação e com fé e com boa vontade, mas depois falta muito, até têm boa formação intelectual e porventura desceu ao coração, mas falta esta capacidade de descer à ação, porque sentem-se isolados. Portanto, é para dizer que há aqui um mundo muito vasto que o Papa valorizou bastante nesta conversa e que se acaba por refletir-se depois noutras suas intervenções a propósito da catequese e dos meios de evangelização. Fala muito que a catequese não pode dirigir-se ao intelecto, não pode ter um estilo académico, etc, etc, porque tem de passar ao coração e tem de passar à vida. Também aqui, como sabemos, há um mundo muito vasto de dificuldades, de problemas e também de possibilidades que nós precisamos de enfrentar no sentido desta adequação cada vez maior aos clientes da Igreja, da comunidade, usando esta linguagem que há pouco aqui foi utilizada. Depois gostaria de fazer 2 ou 3 referências ao discurso, a alguns temas do discurso que o Papa não fez, porque não o pronunciou diretamente aos bispos portugueses, mas que entregou em mão. E é muito bom assim, porque poupou-lhe o trabalho a ele estar a ler uma coisa em português que seria uma desgraça, e poupou-nos a nós também o esforço de estar a ouvir, e assim o tempo foi ocupado com o diálogo. E o discurso, nós podemos lê-lo, e eu espero e desejo até que todos o leiam, podem inclusivamente enviar-se aos padres todos, porque alguns podem não ter um acesso tão fácil ou por mail, para que de facto o possamos ler. Eu gostaria de destacar 2 ou 3 aspectos
que me parece vem muito ao encontro daquilo que são as nossas preocupações, que são os nossos objetivos e que é o trabalho que nós temos em mãos, e também por alguns fazer-nos ver algumas das dificuldades e dos problemas que sentimos. Uma das afirmações do Papa, uma exortação fundamental a prosseguir no empenho de uma constante e metódica evangelização. Constante e metódica. Eu acho que é importante realçar os dois aspectos. Constante porque faz parte da vida da Igreja, como nós estamos fartíssimos de saber, de sempre e de todos os momentos, mas depois o metódica. Aliás, como sabemos, em grande parte à metodologia que se têm referido os pontífices, tanto o João Paulo II, como o Bento XVI, como agora o Papa Francisco, a questão da metodologia que deu origem, inclusive, à nova evangelização, que tem sobretudo a ver com a metodologia, uma vez que, se a mensagem é a mesma, se a doutrina é a mesma, se os objetivos são os mesmos, aquilo que muda é o modo de ser dos destinatários e, portanto, a necessidade de adequar também as metodologias. Portanto, constante e metódica evangelização. E depois refere-nos a algumas situações que suscitam perplexidade e que até causam alguma amargura. Naturalmente está a falar aos bispos, significa que para os padres as situações que suscitam perplexidade e alguma amargura são mais ou menos as mesmas, evidentemente. E entre elas elenca certas paróquias estagnadas e necessitadas de reavivar a fé batismal. Estagnadas e necessitadas de reavivar a fé batismal. Que acorde no indivíduo e na comunidade um autêntico espírito de missão. É evidente que nós temos andado uns e outros a dizer isto uns aos outros, mas é importante ouvi-lo ou lê-lo no discurso do Papa, porque para mim e para vós, com certeza, tem um peso diferente. Portanto, estagnadas e necessitadas de reavivar a fé batismal. Paróquias, por vezes, centradas e fechadas no seu pároco, às quais a carência de sacerdotes, para além do mais, impõe abertura a uma lógica mais dinâmica e eclesial na comunhão. Paróquias fechadas e a necessitar, portanto, de uma abertura, de um dinamismo e de uma perspectiva mais eclesial na comunhão. Também faz parte das nossas preocupações. Alguns sacerdotes que, tentados pelo ativismo pastoral, não cultivam a oração e a profundidade espiritual essenciais para a evangelização. Quanto a este aspecto, pois falou-se aqui na recoleção mensal, deveríamos falar no retiro anual que tem tido na nossa diocese, pelo menos dentro daqueles que são organizados pela diocese, uma participação muito reduzida, embora saibamos que há outros que têm outras formas de retiro espiritual, mas depois podíamos falar então na oração pessoal, etc. Um grande número de adolescentes e jovens que abandonam a prática cristã depois do sacramento do Crisma. Esta foi uma das notas fundamentais deste discurso, que nós conhecemos bem. E os meios de comunicação social salientaram a debandada que aparece noutro contexto. Alguns bispos lá na altura reagiram e tal, que isto não é assim uma debandada, se calhar é mesmo uma debandada, não sei. Naturalmente cada um conhece melhor a realidade das paróquias e das situações. Eu ainda que há tempo não está cá o padre, fui fazer crisma a uma das paróquias e gostei muito até do grupo, pareceu-me interessado e pareceu-me bem formado. O pároco disse, olha, daqueles que crismou só ficaram 2. Um é organista e outro é acólito. Os outros não. A gente sabe que o facto de não participarem sempre na missa ou de não ter, que não significa que tenham perdido a fé, evidentemente, mas também sabe as dificuldades e os problemas que constitui para a fé de uma pessoa o facto de não fazer parte da comunidade cristã, não aparecer, não estar, não celebrar, etc. Um vazio na oferta paroquial de formação cristã juvenil pós-crisma. Traz-nos a questão muito direta da pastoral juvenil. Portanto, vazio na oferta paroquial de formação cristã juvenil pós-crisma, que muito poderia obstar a futuras situações familiares irregulares.
é uma das áreas em que precisamos de refletir muito. E depois fala na necessidade de conversão pessoal e pastoral de pastores e de fiéis. Também foi uma das questões que estiveram sobre a mesa ao longo deste dia. Conversão pastoral de pastores e de fiéis, e às vezes há uma conversão de um lado e não há do outro, e também vice-versa. A questão da expressão de bandada da juventude, que passo adiante. Depois, esta insistência grande do estilo, do método, do modo de evangelizar e de fazer catequese. O Papa dirige-se muito diretamente aos catequistas, naturalmente entre os quais nos incluímos como primeiros responsáveis. Ao catequista e à comunidade inteira é pedido para passar do modelo escolar ao catecumenal. É interessante que nós, quando falamos aqui de catequese de adultos, dizemos sempre que é de inspiração ou segundo o modelo catecumenal. Queira Deus que seja efetivamente de inspiração e segundo o modelo catecumenal, que significa que pretendemos ultrapassar essa tal forma de fazer catequese de estilo académico, dirigida simplesmente à inteligência, para a compreensão, mas que temos a pretensão de formar cristãos num sentido pleno, quer na catequese de infância, quer na catequese da juventude, quer na catequese de adultos, e portanto essa adesão a Jesus Cristo. Ele diz, não apenas conhecimentos cerebrais, mas encontro pessoal com Jesus Cristo, vivido em dinâmica vocacional, segundo a qual Deus chama e o ser humano responde. E, portanto, eu penso que isto é uma das nossas preocupações, está nos nossos horizontes e objetivos, e que é necessário que tenhamos bem presente esta dimensão. Algumas experiências que eu fui vendo, já são mais do que experiências de catequese de adultos, já deste ano mostraram exatamente que estavam voltadas para a adesão pessoal e não simplesmente para adquirir um conjunto de conhecimentos que são importantes, mas não resolvem o problema. Depois o Papa centra-se sobretudo na juventude que é a grande ausente da Igreja e que é um universo pois a precisar de uma especial atenção por parte da Igreja e concretamente da nossa Igreja diocesana. A Igreja em Portugal precisa de jovens capazes de dar a resposta a Deus que os chama, para voltar a haver famílias cristãs estáveis e fecundas, para voltar a haver consagrados e consagradas que trocam tudo pelo tesouro do Reino de Deus, para voltar a haver sacerdotes imolados com Cristo pelos seus irmãos e irmãs. E depois a insistência na necessidade de conferir uma dimensão vocacional a todo o percurso catequético. Bem, trouxe esta questão para vos convidar a ler e até a refletir, porventura, com os vossos grupos nas paróquias, este discurso do Papa, que de outra forma pode inclusivamente passar despercebido, e tem aqui algumas indicações, intuições e perspectivas que são muito fruto daquilo que foram os relatórios enviados pelas dioceses, onde naturalmente se aponta estas dificuldades da catequese de infância, da catequese da juventude, da perspectiva às vezes mais académica, etc., da catequese, das paróquias fechadas sobre si mesmas, etc. Portanto, isto reflete bastante daquilo que foram os relatórios enviados. Em segundo lugar, sobre a nota pastoral para este ano, não vou dizer nada, o Padre Jorge já salientou alguns aspectos. Eu penso é que também pode ser, então, agora objeto de uma reflexão mais alargada. Pode haver algum aspecto ou outro com o qual as pessoas não concordem ou acham que não é pertinente, pois estamos muito à vontade. Agora, pode ser também um ponto de partida para refletir e aprofundar e apontar para outros subsídios, porque se de facto a catequese deve ser de inspiração catecumenal, deve ser catequese, portanto tem de ter por base alguns materiais de apoio. Quanto ao Ano Santo da Misericórdia, o Padre Jorge também introduziu a questão e, portanto, eu também não tenho muito mais a dizer, se não convidar-vos a ler essa pequena nota que vem no mesmo livrinho do plano pastoral e do calendário, e chamar a atenção
pois o Papa quis, e todos achamos que no momento oportuno, e porque esta é uma das notas fundamentais do seu pontificado, chamar a atenção para a misericórdia de Deus, que tem de ter repercussões com misericórdia humana e que é o caminho que todos entendem, que todos nós entendemos e que precisamos de percorrer para chegar a Deus, permitindo que Deus chegue até nós e também para chegar aos irmãos. E, portanto, pode ser um ano muito rico. Não colide absolutamente em nada, do meu ponto de vista, com a execução plena do nosso plano pastoral. Absolutamente em nada. É o pano de fundo para tudo aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós somos e mesmo para as nossas atividades. É o pano de fundo. E depois traz alguns dinamismos, inclusive um ou outro acontecimento ou evento que se enquadram plenamente sem que haja aqui nenhuma concorrência. O programa que nós fizemos para o ano da Misericórdia, ou para o Jubileu da Misericórdia, foi reduzido ao mínimo do ponto de vista do celebrativo a nível diocesano. Como percebestes, como se leste já a nota, é a peregrinação à Porta Santa, esta peregrinação que foi há pouco referida pelo Padre Jorge, Igreja de Santa Cruz, Sé Velha e Sé Nova, feita por arciprestado, mas que deve ser alargada a todos os grupos, pessoas individuais, aproveitando do símbolo da peregrinação, que é muito desenvolvido na bula do Papa, e aproveitando também o símbolo da porta, que é outro elemento fundamental e também desenvolvido na mesma bula do Papa. Estas datas da peregrinação por arciprestado foram marcadas com os arciprestes e, portanto, também estão aí inscritas. A outra ação de partilha pensamos que é importante, para que não fiquemos só pelas palavras ou pela liturgia ou pela celebração. Está previsto o ofertório na Sé Nova, nessas missas, para o Fundo Social Diocesano, que tem apoiado muitas pessoas, né? Depois, a questão da renovação do sacramento da reconciliação, que é uma das ideias-chave da bula e das intenções do Papa, e que também deve estar bem presente na nossa mente. E todos reconhecemos que é fundamental renovar-se este sacramento, no modo como se faz e fazendo, né? Celebrando. E não é só na paróquia, na Igreja de Santa Cruz, que esperamos que seja um lugar central da celebração do sacramento, mas em muitas outras igrejas, em todas as igrejas e nos outros lugares. As 24 horas para o Senhor, que já não é uma coisa nova, mas que deve ter este ano da Misericórdia um incremento especial, como um momento de retiro da própria comunidade cristã. E depois, como diz aí, deixou-se para os arciprestados, para as unidades pastorais e para as paróquias, com certeza a possibilidade de programarem aquilo que a nível local lhes pareça mais adequado para que o ano seja efetivamente rico. Tem posto algumas pessoas a questão dos missionários da misericórdia que foram referidos pelo Papa na mesma bula. Enviarei missionários para anunciar, para fazer o anúncio da misericórdia de Deus por meio da pregação, por meio da confissão, da absolvição dos pecados. De facto, houve um esclarecimento já posterior que nos diz em cada diocese deve ser escolhido 1 ou 2 sacerdotes que sejam enviados, que são, informa-se o Papa, e o Papa é que faz um envio, por assim dizer, solene e oficial desses missionários da misericórdia, mas indicados a partir de cada uma das dioceses. E diz lá um conjunto de características, enfim, que deve ser homens com um coração grande, sacerdotes capazes de anunciar a misericórdia, de entusiasmar os fiéis a celebrar o sacramento da reconciliação, etc, etc. E, portanto, nós, entretanto, trataremos dessa questão, embora o envio oficial seja só na quarta-feira de cinzas, ou na terça ou quarta-feira de cinzas, portanto, no início da Quaresma, uma vez que o Papa os entende de um modo especial para fazer o anúncio e acolher os fiéis durante
o tempo da Quaresma como um símbolo daquilo que podem ser e que devem ser todos os ministros, todos os sacerdotes, portanto, em dispensar estes dons da misericórdia de Deus. Quanto às outras datas, o Padre Jorge já as referiu, tanto da abertura dos 3 santuários, para os quais depois vos convido, de um modo muito especial, para o dia 13 de novembro, que é, enfim, a abertura oficial da porta do Jubileu na Sé Nova. De dezembro, com certeza. Obrigado. Gostaria ainda de aproveitar esta ocasião para mais 2 ou 3 temas assim meio dispersos, hein? São assim umas pílulas. Em primeiro lugar, a questão das reuniões da equipa sacerdotal nos arciprestados. Eu gostaria de vos pedir que fizéssemos tudo o que está ao nosso alcance para que a reunião da equipa sacerdotal de arciprestado fosse um momento bem vivido, um momento importante da vida do arciprestado. Que não fosse fácil a falta, quer dizer, que houvesse assiduidade, que houvesse reflexão e estudo, e não somente o tratamento de questões concretas, pontuais, de calendário ou de agenda, mas que houvesse um tema, um assunto, uma reflexão, um diálogo, uma partilha. E gostaria, inclusivamente, que se convidassem os sacerdotes que não estão na pastoral paroquial ou territorial, mas que habitam e que residem na área do mesmo arciprestado, a participar nessas reuniões. A prática, normalmente, é de convidar ou de participarem somente os sacerdotes que estão na pastoral territorial paroquial. E há um grupo de sacerdotes que acaba por não ter, por assim dizer, um fórum, um lugar, um momento, um grupo com o qual se encontre, partilhe, do qual ouve, etc. E, portanto, eu convidava os arciprestes a incluírem na sua lista os sacerdotes que residem na área do arciprestado, mesmo que não se dediquem, que não estejam nomeados, portanto que não trabalhem na pastoral especificamente territorial das paróquias. Naturalmente, haverá uns que podem participar sempre, outros que podem participar algumas vezes e outros que não podem participar pelo facto de terem um horário a cumprir, pelos mais variados motivos. Mas, no entanto, ficaria esta possibilidade de participação e todos teriam então a oportunidade de pertencer a um grupo de reflexão habitual e mensal. E, portanto, que a reunião tenha conteúdo, não é? Tenha conteúdo e seja uma reunião com interesse e passe, pois, um bocadinho para além das questões práticas, embora também elas devam ser incluídas, estas questões do discurso do Papa, da nota pastoral, do ano da misericórdia, do plano para cada um dos arciprestados, etc., devem ser incluídos. Outro ponto que já foi referido há pouco pelo Padre Jorge, o Correio de Coimbra. O Correio de Coimbra, com certeza que deu um salto muito grande, como todos facilmente reconhecemos, é visível. É evidente, há ainda algumas dificuldades. Agora, estamos a perceber que há aqui um instrumento que seria uma pena perder-se, mas é um instrumento que, não devendo perder-se, enfim, tem de pagar-se, dito assim de uma forma menos poética, tem de pagar-se. E felizmente também houve um caminho e um progresso bastante grande neste aspecto, embora a questão ainda não esteja absolutamente sedimentada, solidificada, o que significa que vai continuar a haver caminho, vai continuar a fazer-se campanha. Pedimos o vosso interesse, tanto do ponto de vista do envio da informação, como do interesse manifestado, como da divulgação, pois convidando pessoas a ocuparem-se de tudo aquilo que diz respeito a essa informação ou à campanha de assinantes, para que seja possível esta causa que foi apresentada como, enfim, uma causa diocesana,
conseguir os seus resultados. Devo informar também que os arciprestes já receberam uma comunicação a pedir a designação do novo representante para o Conselho Presbiteral e dos arciprestes, assim como os outros círculos existentes. O Conselho Presbiteral que vai ter a primeira reunião no mês de novembro, e nós gostaríamos que a informação acerca dos representantes de cada um dos círculos chegasse até meados deste mês de outubro, para depois poder enviar a informação e a agenda respectiva. Também o mandato dos arciprestes vai terminar no próximo mês de novembro. Foram nomeados por 3 anos e vai terminar no próximo mês de novembro. Eu, na conversa que tive com os arciprestes na última reunião, pois disse-lhes que gostaria que houvesse alguma estabilidade e não andássemos sempre a mudar, o que não significa que se não possa mudar. Foi por 3 anos, portanto chegou a 3 anos, de facto concluiu, e daqui a algum tempo vamos pedir a indicação dos novos arciprestes, uma vez que tem sido a prática pedir-se aos sacerdotes de cada um dos arciprestados que manifestem, pois, o seu parecer relativamente à pessoa que deve exercer esta missão. E, portanto, quando chegar lá, entendam dessa forma que pode ser o mesmo ou que pode ser outro, de acordo com as circunstâncias e com portanto, de uma forma absolutamente livre. Também há casos e casos. Há casos de pessoas que estão há muitos anos e há casos de pessoas que estão no primeiro mandato, o que significa que podeis, então, considerar todas essas questões e indicar a pessoa que seja mais adequada, tendo em conta que o arcipreste, no nossa diocese atualmente, tem sobre os seus ombros uma missão grande e uma responsabilidade, porque, de algum modo, reassumiu alguma da responsabilidade que tinha deixado de ter com a existência dos vigários episcopais, e hoje recai sobre o arcipreste muito mais responsabilidade do que recaía durante o tempo em que se empurrava no bom sentido, naturalmente, para os vigários episcopais, porque a gente tem sempre a tendência de chamar a atenção da instância seguinte, sobretudo quando se trata de assumir responsabilidade. E, portanto, entretanto, vai ser pedida essa indicação, mas os anteriores ainda vão ter a reunião na próxima semana, os atuais arciprestes. Tinha aqui outro ponto sobre as vocações sacerdotais. Como já referi essa questão da parte da manhã, passo adiante, simplesmente dizendo que precisamos de um novo entusiasmo, e tinha outro ponto, a questão da catequese de adultos, na qual pomos todo o nosso empenho. É interessante que na visita que fizemos em Roma ao Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, o responsável, tanto é o Dom Rino Fisichella, referiu apenas 2 aspectos que me pareceram encaixar precisamente naquilo que são as nossas preocupações e que são os nossos objetivos. Falou na questão do sentido de pertença, que nós precisamos de ter muito claro quem pertence à Igreja, como pertence à Igreja, para que possamos, é a tal definição dos destinatários, para que possamos perceber, estes sim estão dentro, estão entusiasmados, outros porventura não estão, outros estão fora. E falou na questão da catequese de adultos. O mesmo aconteceu na congregação para o ensino, portanto, da educação católica. A catequese de adultos, como, naturalmente, para além das universidades, para além dos institutos superiores, para além dos institutos de ciências religiosas, a catequese de adultos. E eu vi, de facto, aqui confirmada a nossa reflexão, as nossas apostas e os nossos objetivos
como fundamentais. Temos à disposição uma equipa que tem os seus limites, com certeza, de tempo, etc., mas que é generosa e que está, como vimos, disponível para ir de paróquia em paróquia, de unidade em unidade pastoral, arciprestado, e isso acho que é algo absolutamente invulgar, né? Assim como noutras áreas, felizmente, conseguimos ter pessoas com essa disponibilidade. Portanto, o caminho não é fácil, mas o caminho é possível. Nós gostaríamos, de facto, de percorrer esse caminho, porque uma das grandes lacunas do povo de Deus que nós servimos é exatamente esta deficiente catequese, no tal sentido global, não no sentido de catequese ou doutrina dirigida à inteligência, que é necessária, mas no sentido global de catequese que faz cristãos, discípulos de Cristo e membros vivos e ativos da Igreja, que assumem de forma corresponsável a sua missão. Quanto aos outros aspectos, a questão da corresponsabilidade, pois poderíamos continuar a tecer aqui algumas considerações, penso que não é o momento, uma vez que o dia de ontem trouxe-nos bastante informação e bastantes desafios. O dia de hoje continuou pela mesma linha e, portanto, aquilo que me parece importante já de algum modo o escrevi, salvas as devidas distâncias, faço como o Papa, mando-vos o discurso para que o possais ler em casa e ficamos livres dele aqui. A última palavra é, pois, para vos felicitar e me regozijar convosco pelo facto de perceber que se está a fazer caminho nestas áreas e que o nosso plano pastoral, enfim, podia ser concretizado de outras formas, porventura com maior profundidade, com mais insistência aqui ou ali, mas que tem estado, do meu ponto de vista, a dar os seus frutos, ao nível da nossa mentalização, das nossas convicções, mas não só, também do trabalho real, do trabalho concreto. Eu, ao longo do ano, pude encontrar muito trabalho realizado nesta perspectiva. Alguns poderão dizer, isso não será fruto do plano pastoral. Com certeza, já antes do plano pastoral havia igreja e depois do plano pastoral vai continuar a haver igreja. Agora, este chamar de atenção, este focar objetivamente algumas questões, este definir de objetivos, esta campanha de sensibilização de todos nós em algumas linhas, nós, os clérigos, e nós, depois os outros, o povo de Deus, tem, sem dúvida nenhuma, a sua importância. E nós, felizmente, estamos a conseguir passar das ideias e dos sonhos e dos desejos para ações concretas. É o tal trabalho das mãos de que fala tantas vezes o Papa. E, nesse caso, pois eu devo congratular-me convosco pelo trabalho realizado e estimular, pois como diz aqui o discurso do Papa, a continuarmos por este caminho, tendo em conta tudo aquilo que de bom e de belo e, enfim, e de lógico, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista da fé, nós ouvimos aqui nestes 2 dias.